Começando mais um Irriga Aí, o podcast da Lince, direto da AgriShow. Eu estou com o Navarro, que é presidente aqui do grupo. Bem-vindo com a gente, que alegria estar aqui hoje com você. Obrigada. Show, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Acho que vai ser um podcast muito legal e poder trazer um pouquinho das nossas novidades aí para o agricultor brasileiro. E para você que não me conhece, eu sou Luísa Nogueira, jornalista e produtora rural, e o nosso objetivo aqui é bater papo, né, Navarro? É isso aí. E para a gente começar, eu queria que você contasse como é que vem o agro na tua trajetória. O agro vem desde criança, né? Eu acho que muito ligado ao meu avô. Meu avô sempre foi um político, mas ele sempre teve uma fascinação por cavalos, por fazenda. Então eu sempre segui nesse veio, né? Então muito ligado a ele. E nunca tive dúvida que eu seguiria essa carreira desde pequenininho, desde a pré-escola. Sempre tive vontade disso e aquela velha pergunta da escola: o que você vai ser quando você crescer? E isso eu tenho guardado até hoje, que eu falei que eu ia ser boieiro, né? Seja boiadeiro, mas naquela época era boieiro para mim. E essa trajetória seguiu, né? Então todas as minhas férias, nasci de São Paulo, morado em São Paulo a vida inteira, mas sempre as nossas férias eram no interior, sempre muito ligado a isso, não via a hora de ir para lá. Então eu sempre tive uma relação muito forte com o agro, e acabei aqui hoje, graças a Deus, nesse setor maravilhoso que é o agro no Brasil. É verdade, né? Eu falo que eu nasci debaixo de um pé de café, que lá em casa é sul de Minas, então a gente é café e leite. Leite, eu vou te falar, tem que gostar, viu, Navarro? Porque de manhã, de tarde, de noite, feriado, no ar, que você fala, vamos parar hoje que não tem jeito. Não tem feriado, né? No agro não tem feriado, não tem Natal, não tem Réveillon. O agro, ele é 24/7, né? Mas é muito legal a gente ver que quando o agro corre na veia, a gente não consegue deixar ele, né? E hoje, como que, assim, estando à frente, né, de um grande grupo, quais são os principais desafios do agro para você, no setor brasileiro? Eu acho que um dos grandes desafios nossos no Brasil é mostrar que o nosso agro ele é sustentável, né? Sim. A gente tem uma briga lá fora gigante, né? A gente é muito pressionado lá fora por uma questão principalmente por causa da Amazônia, de áreas novas e tudo mais. E acho que o nosso grande desafio é falar melhor lá fora do que a gente fala hoje, né? Às vezes a gente tem muita gente brasileiros falando besteiras, né? Podemos falar assim, do nosso agro aqui. Mas quando você vem para uma feira como essa aqui na AgriShow e olha o potencial disso, e de fato olha o potencial, quem roda o campo no Brasil sabe o potencial que a gente tem. Você vai do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso, o que esses produtores estão fazendo, sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de subsídio, sem nenhum tipo de nada. É no peito e na raça. Você é produtora rural, você sabe o quanto é difícil. É difícil, e quando a gente tem uma grande mídia, às vezes não a favor, eu gosto muito de falar, e eu tenho discutido muito isso com as pessoas, que é a questão da governança do Brasil, né? Se a gente de fato não unir, né, uma estratégia aí de público e privado para a gente ter o mesmo discurso, para a gente mostrar de fato o que a gente faz na agricultura brasileira, a gente não vai conseguir. E hoje, quando a gente olha para o Brasil, a gente é a agricultura mais sustentável. A gente tem um nível de pesquisa, de tecnologia, de resultado, né? A gente está aqui hoje vendo pesquisa, tecnologia e inovação, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente afinar discurso. Isso que tem sido o grande desafio nosso. A gente vende mal, né? A gente consegue vender, a gente consegue, né? A gente precisa se esforçar, a gente consegue vender mal a agricultura que a gente faz no Brasil, porque é a agricultura mais sustentável do mundo, né? As regras que os produtores seguem aqui, você perto do Mato Grosso, por exemplo, você compra uma fazenda, você pode usar, tem lugares que são 20% só. Os outros 80% que você mata. A nossa legislação ambiental, Nossa legislação ambiental. Você vai nos Estados Unidos, o nível de utilização de terra é muito maior. Na Europa é muito maior. Tanto que a gente viu aí a quantidade de manifestação dos outros países, principalmente Europa, aí, com relação às exigências da própria Europa com relação à sustentabilidade. Então, ou seja, estamos à frente, estamos preparados para atender a essas legislações, e assim mesmo a gente não consegue revigorar as informações, né? Eu acho que outro grande desafio para a gente falar aqui é o climático, né? Esse, sem dúvida. Esse vem trazendo desafio para nós. Judiano. Vem esfolando o produtor, podemos falar assim, né? Infelizmente, a questão climática ela vem trazendo mais desafios ainda, né?
Antigamente a gente plantava, dava aquela boa rezada e a gente produzia bem, né? Hoje em dia, talvez nem a reza está resolvendo muito, porque a gente está vendo uma variação muito grande de chuva, né? Não só de quantidade, mas o que a gente está vendo é muita desorganização de uma chuva mais esparsa ou menos. Você tem veranicos com 40, 45 graus de temperatura. Então, os desafios só vêm aumentando para o produtor no Brasil e a gente está, de uma forma ou de outra, vendo. Essa safra do último ano, né, soja no Mato Grosso, Sem dúvida. antes do dia 20 de outubro, deu 40 sacos de média do estado. Então, Não, e o tanto de produtor que perdeu plantação. perdeu por falta de temperatura e por falta de chuva, e teve que replantar, pela terceira vez, né? Então, é muito desafiante isso, né, para o brasileiro. Então, a questão climática hoje é o que está na mesa. E por que que a gente está tendo tanta interação com o governo hoje quando a gente não tinha antes? Né? São delegações e delegações e delegações dos estados brasileiros indo a Nebraska, ouvindo até nós, para entender como pode minimizar isso. Porque isso está doendo no caixa deles, né? Quando a gente fala de quantos milhões de soja a menos esse ano, imagine quantos milhões de reais a menos. Qual é o impacto disso no PIB? Na economia. Na economia do estado, né? Pega um estado do Paraná, que deve ter tido uma quebra de safra na ordem de 25% a 30%, né? Qual é o impacto disso no caixa do governo? É gigantesco. Então, não é só, logicamente, ter o impacto do produtor, porque é ele que paga essa conta, mas o próprio governo, se ele não faz nada, ele também deixa de ganhar. E é isso a mentalidade que a gente está mudando com essas delegações do governo. Fala, você está perdendo dinheiro, não é o governo, não é só o agricultor que está perdendo dinheiro. É o todo, né? Quando a cadeia como um todo. É a cadeia como um todo. A gente olha para o Brasil é agro, ou seja, esse resultado financeiro do agronegócio vai refletir na nossa comunidade, na nossa sociedade. E quando a gente vê todas essas dificuldades climáticas, eu vivenciei isso no café, eu confesso para você que foi horrível, né? Quantas mudanças climáticas. O café é aplicável, você tem seca, você tem geada, você tem... Não, e outra, você produz uma vez no ano só. Perdeu aquela... Não tem jeito, né? E agora a gente vê esse reflexo todo de Cerrado, tudo isso que está acontecendo e a gente tem inovação, tem tecnologia, tem irrigação, né? Como que você olha para esse cenário assim? Porque nós, produtores, às vezes não entendemos como que a gente pode irrigar da maneira correta, ter a disponibilidade da água, né? Como é que você olha para tudo isso? Legal, acho que a irrigação no Brasil é um caminho sem volta, né? Concordo. Hoje o Brasil ele tem próximo aí de 8, 9% de toda a área cultivada, né? A área agrícola dela de uma área irrigada, enquanto outros países estão muito acima de 20, 25%, China, Estados Unidos, Índia e todos os outros países. Não comparando com China... Quanto? 8%, de 8 a 9%. Nossa, muito baixo, pouco. Muito baixo. E tem uma matemática que é 20% da tua área irrigada corresponde a 40% da sua produção. Opa! Tá? Então essa é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça do governo, principalmente. Então, ou seja, eu protejo com 20% da minha área, eu protejo 40% da minha produção. Ou seja, os outros 60% eu posso colocar em risco, mas ainda você já diminui bastante isso. Mas a irrigação ela tem um papel ESG muito maior do que simplesmente aplicar água, né? Ela tem uma relação de governança, ela tem uma relação de social. Eu desenvolvo áreas pobres no país por conta da irrigação, ou seja, a água traz riqueza, né? Então você vai para o Nordeste do Brasil hoje, vê o que Petrolina está fazendo com irrigação. Você vai lá em Maceió, no Mamão, né? Numa região que era paupérrima. Hoje você tem uma indústria, a maior indústria de mamão, de melão do mundo está lá, e ela emprega 2.200 funcionários direto, numa região que não tinha nada. Né? Então, assim, você tem um impacto social que ele é contraditório ao que a sociedade fala de nós, que nós somos gastadores de águas e blá, blá, blá. Hoje existem tecnologias que têm uma precisão de aplicação de água para maximizar a produtividade que a gente não tinha antes. Talvez isso venha lá de trás. Mas a gente precisa quebrar esse paradigma e aí nosso papel indústria, nosso papel Lindsay, nosso papel Câmara Setorial, de mostrar e de educar o que é o potencial da irrigação hoje sendo extremamente sustentável. Extremamente sustentável. Ou seja, é possível você gastar água com eficiência para resultar em produtividade. Posso te corrigir? Pode. Eu não gasto água. Boa. Eu uso.
Boa. tá? Eu uso água. Esse é um ponto importante, eu uso água. Aham. 4 meses depois, tecnicamente falando, eu devolvo ela para o mesmo lugar e da mesma qualidade que eu peguei. Excelente. Diferentemente de uma indústria, diferentemente de outros lugares que consomem água, porque ela não vai devolver na mesma quantidade nem na mesma qualidade. Ela tem que passar por um processo de sei lá, de limpeza, de arrumar o pH de novo, para poder devolver ela para o rio ou devolver ela para o lençol freático. Sim. A irrigação não. A irrigação eu capto água de um ponto, trago ela, aplico, maximizo minha produtividade, 4 meses depois eu devolvo, ela volta pro sistema. Ela vai evaporar, vai virar nuvem, aquela nuvem vai jogar água em algum outro lugar. Eu não gasto água. Exato. Eu não gasto água. Ela volta. Ela volta, ou ela evapora, ou ela infiltra. Se ela infiltra, ela volta pro lençol ou volta pro rio, ou ela evapora, um dia ela vai voltar de alguma forma. Ou seja, em 4 meses, esse ciclo hídrico da irrigação é provado já. E aqui na AgriShow, vocês fizeram uma ação junto com o governo, porque o governo do estado está querendo impulsionar, né? Exato. Como que ele está olhando para isso? O estado de São Paulo hoje tem 5% da sua área agricultável É irrigada. muito pouco. E é uma das agriculturas mais modernas que a gente tem no Brasil, não só pela sua profissionalização, mas pela sua diversificação. Você vai do Sim. café, você vai à cana, você vai a citro, você vai a soja, você vai a milho, você vai a hortifruti, né? Hortifruti vive, você comeria um pé de alface, você gosta de alface? Gosto. Sem irrigação você não ia comer um pé de alface Entendi. nunca, né? É. Cebola, alho, cenoura, que é tudo produzido sem irrigação, você não estaria tendo esse tipo de alimento no teu prato, né? Feijão você não estaria comendo se não tivesse irrigação. Então, sim, são coisas que a gente precisa educar a sociedade, a mesma sociedade, a opinião pública, do quanto é importante. E o governo, aí é aquele ponto de que o governo está começando a sentir que ou ele precisa fazer alguma coisa ou o caixa dele vai ficar menor, É verdade. entendeu? O caixa dele cada vez vai ficar menor, porque o estado de São Paulo depende da agricultura, lógico que depende. Claro. Né? É um ponto. A indústria é forte no estado de São Paulo, a indústria é forte, mas a indústria agroindustrial Aqui na região onde nós estamos, a maior atividade agroindústria. econômica é a canavieira. É a canavieira. É. Né? Então, assim, se você não ajuda essa indústria a crescer, com certeza você vai ter problema lá na frente. Então, através do secretário do Guilherme, ele entendeu isso, ele é agricultor, como você, então ele sente na pele quais são os desafios, e ele, no papel de secretário de Agricultura hoje, se vê na obrigação de poder contribuir com mais irrigação no estado, e a gente está suportando isso. Porque aí outra dor, muitas vezes, é a questão burocrática, né? Burocrático. Esses são os gargalos que a gente tem, né? Então, assim, a indústria para produzir pivô, a indústria para produzir gotejo, para produzir as outras tecnologias que a gente tem muito, né? O problema são os gargalos que a gente tem. Sistema de outorga, né? Que eu acho que tem que ter, eu não sou contra a questão de outorga, tem que ter uma gestão do uso de água, né? Energia elétrica, né? Sim. Porque você tem uma dificuldade gigante, você que está no interior, você sabe ali o quanto é difícil ter uma energia com qualidade, se você não investir dinheiro na tua propriedade, dificilmente você tem. Deixa eu te falar, eu fui irrigar um pedacinho. Eu resolvi plantar mandioquinha salsa. Isso tem um pouquinho de tempo, mas enfim. E eu montei todo o sistema de irrigação por aspersão na época. E foi impressionante a burocracia para conseguir. Isso levou mais de um ano para eu poder conseguir a outorga. Depois todo o processo de energia, de CEMIG para poder instalar. Não é uma reclamação, mas enfim. Se as coisas andarem mais rápido, a gente consegue mais resultado. O Brasil só não anda mais rápido em irrigação exatamente por esses 2 pontos que você trouxe. O produtor às vezes cansa, ele perde a paciência. A gente perde a paciência. Eu não consigo, eu cansei. Eu cansei porque o sistema de emissão de outorga é muito defasado, é muito precário, as pessoas têm medo de dar... Qual é um dos problemas do Brasil? Eu tenho medo de dar outorga, eu tenho muita água. Tem muita água no Brasil. E a gente vive uma insegurança jurídica no nosso país, né? Então, às vezes, você tira uma outorga, você está ali conduzindo, quando vê o teu vizinho, começa a achar problema onde não existe. Então, você ainda tem o problema de insegurança. Eu vou investir esse monte de dinheiro, será que eu vou conseguir ter o direito do uso da água e tudo mais? Então, assim, tem que tratar isso, a gente está tratando isso diretamente com o governo, então com reuniões, com informação. Existe a RENAI agora, que é a Rede Nacional da Agricultura Irrigada.
é uma rede, para mim, fantástica, porque ela traz a indústria, ela traz o governo através da Embrapa, ela traz produtor, tudo na mesma sala, por uma discussão única. E o grande objetivo da RENAI hoje é educar o parlamento, é educar os deputados, os senadores, porque são eles que aprovam as leis. E a gente tem um desafio de educar um todo, né? Todo mundo. É o mundo. Mas nós vamos chegar lá, porque São persistentes, né? persistente e resiliente, né? A agricultura você precisa ser isso. Você precisa ser. O que mais te move no agro, assim? O que mais te apaixona? Cara, eu acho que é o potencial que tem ainda. A gente está, de novo, é naquilo que eu falei um pouquinho antes. O potencial é tudo aquilo que a gente pode fazer pelo agro brasileiro ainda, né? Eu estou hoje como vice-presidente da Lindsay, de uma corporação americana, multinacional, isso, aquilo. Mas eu, na minha posição hoje, é muito mais do que simplesmente vender pivô, né? O meu papel hoje é desenvolver a agricultura irrigada no Brasil, a agricultura irrigada na América Latina de uma forma sustentável. Esse é o meu papel hoje, né? Logicamente, a gente tem que ter um time excepcional, que toca o dia a dia, que toca a operação, e o meu papel é poder estar livre para conversar com o governador, conversar com o presidente, conversar com o ministro, conversar com o parlamento, conversar com as pessoas, com as associações, e falar, gente, a gente precisa fazer isso. Então, é isso que entusiasma, porque tem um potencial tão grande. Sim. E a gente não pode deixar isso passar, né? Qual é o legado que a gente vai deixar dentro da agricultura do Brasil? Já são quantos anos na agricultura? Quase 25, 25 anos. E como que você avalia toda essa transformação, né? O que você pegou no campo e o que você tem hoje? Legal, essa é uma boa pergunta. E aí eu trago um pouco daquilo do discurso. O Brasil passou por 3 grandes revoluções agrícolas no país. A primeira foi o uso do calcário, que permitiu que a gente pudesse expandir as áreas para o cerrado, certo? Então, hoje a tecnologia do calcário, antes a gente colocava 1, 2 toneladas, eu estava conversando com o Paulo Bertolini, que é dono da Calpar, falou, não, Navarro, hoje a gente joga 15 toneladas no primeiro ano e estamos produzindo soja no primeiro ano de 60. Antes não, você tem que abrir a área com arroz, aí depois você vai... Não, hoje a tecnologia já está nesse sentido, ou seja, o calcário foi a primeira revolução. Segunda revolução, não participei, eu provavelmente estava na escola. A segunda revolução foi o plantio direto. Né? O plantio direto nos permitiu reduzir nossos custos e proteger os nossos solos. Né? Então, assim, absurdo. Glifosato, Roundup, ali eu participei da parte desse negócio, mas o plantio direto trouxe uma revolução gigantesca. Por que a gente ara a terra? Normalmente se ara a terra para esquentar a terra. Para esquentar a terra? A terra. Foi por isso que existe o arado. Na Europa, nos países frios, você tomba a terra para que aquela terra que está congelada receba o sol e você esquenta ela e você está apto a plantar. Eu preciso fazer isso no Brasil? Não. Eu não preciso esquentar a terra no Brasil, eu preciso diminuir a temperatura da terra no Brasil. Então o plantio direto vem com questão de erosão, por causa de chuva, então o plantio direto revolucionou a agricultura. E aí vem biotecnologia. Aí essa eu participei, né? Porque eu trabalhei na Monsanto durante 15 anos e eu fiz parte da introdução da biotecnologia no Brasil, quando começou com milho, onde a gente tinha um efeito de lagarta, que perdia muita produtividade. Então a biotecnologia ela vem para proteger a produtividade do agricultor. Graças a Deus eu participei de uma forma bastante intensa disso. Agora a gente está indo para a 4ª revolução da agricultura, que é a irrigação. Hoje não existe nenhuma outra tecnologia no Brasil que adiciona mais de 2 dígitos de produtividade a partir do momento que você implementa ela. Ou seja, produzir muito mais no mesmo espaço. No mesmo espaço. Então eu verticalizo minha produção, custo de terra hoje é caríssimo. Quanto custa um preço de uma terra, um hectare lá? Caro. É caro. Né? Então assim, a irrigação ela vai trazer essa verticalização da produção. A nova geração dos agricultores que estão vindo já entenderam isso. Né? A gente tinha um mindset de eu preciso de terra, eu preciso terra, eu preciso terra. Não, hoje eu preciso ser eficiente. Agora os filhos estão falando, eu tenho muita terra já, eu preciso ser mais eficiente. Não é possível que eu, em 1 hectare, coloque 0,5 cabeça de gado. Não dá. Não dá, né? Eu não posso colher 25 sacos de soja no hectare, como o Mato Grosso, em algumas áreas, ou até mesmo aqui em São Paulo, no Campos Olambra, colheu esse ano no sequeiro. Eu preciso maximizar. Preciso produzir 90. Agricultor nosso, cliente nosso, 90 sacos no irrigado, 25 sacos no sequeiro.
Precisa explicar mais alguma coisa? Não. Então, assim, a agricultura irrigada é a próxima evolução da agricultura no Brasil, e sem dúvida nenhuma, tirando os entraves, tirando a questão burocrática, tirando a questão da opinião pública que degrada a nossa tecnologia, e assim, a gente precisa mostrar mais o que a gente tem para trazer. Mas essa evolução em mais de 25 anos, esses 25 anos que eu participei, é um absurdo. E a AgriShow mostra para você todo ano. Todo ano você tem um trator novo, todo ano você tem uma tecnologia nova. Ou seja, você vê empresas multinacionais, até mesmo nacionais, investindo muito dinheiro em tecnologia para tornar a nossa agricultura brasileira cada vez mais eficiente. Ontem eu estava num evento e eu escutei contando um pouco da história da AgriShow, que ela surgiu depois de uma visita, né, dessas lideranças na Farm Progress Show, nos Estados Unidos, para trazer para cá. E que hoje tudo isso se iguala, né? Quando a gente vai para lá, e eu tive a oportunidade de ir o ano passado, a gente tem tudo aqui. A AgriShow é muito mais legal que a Farm Pro. Essa globalização, de fato, né, trazendo a tecnologia de um lugar para o outro, é uma coisa impressionante, né? E assim, os americanos que estão aqui, todas as empresas que estão aqui, que são multinacionais, eles vêm na AgriShow. Porque eles querem ver o que vai vir de coisa nova. Eles trazem as coisas novas todas para cá. Então, assim, a Farm Progress é um ponto de partida, mas a AgriShow hoje hoje você não tem diferença mais, você já não consegue. Talvez ela seja até maior. Até maior. Eu acho que sim. Né? Isso é impressionante, como que a gente cresce, como que a gente evolui e como que a gente precisa montar cada vez mais estratégia. Por isso que eu acredito que o ponto que o Brasil precisa focar é na governança, né? O que você acha dessa palavra? Não, governança para mim, eu gosto da palavra do ESG como um todo. Governança tem um ponto pesado ali e a gente precisa disso. Né? Melhorar A gente precisa melhorar cada vez mais a questão da governança dentro do processo como um todo na agricultura brasileira. Eu não estou falando só de irrigação, estou falando disso. Sim. Então a gente está falando de uma feira como essa, que essa feira aqui, ela não sei, posso chutar, mas os produtores que passaram aqui devem ser responsáveis pelo, no mínimo 50% do PIB da agrícola do Brasil. Uau! E quem vem aqui visitar a gente? Por isso que eu falo, vocês, agricultores, que eu não sou um agricultor, a gente está muito sozinho, né? Vocês estão muito sozinhos nessa luta, né? Aproveitando essa informação, a irrigação, ela pode atender ao pequeno, médio e grande? 100%. Ela atende desde o pequeno, porque a irrigação não é só um pivô central, né? Você tem a aspersão, que muito a hortifruti usa, né? Muito forte. Você tem o gotejo, aí você vai para o pivô central, você tem carretel, você tem diversas tecnologias de aplicação de água que hoje estão extremamente modernas, né? De altíssima tecnologia. Ou seja, então, entender o que existe, entender a necessidade, que aplica a necessidade. Entender a necessidade e trazer a solução para isso. E eu vi aqui também as tecnologias todas, palma da mão, monitoramento, entendimento de clima, né? Isso. Como que isso é importante para a tomada de decisão e para a gestão no campo? Isso. Cada dia mais o efeito climático coloca mais desafios para nós. Então, quanto mais a gente consegue predizer, fazer predições, e tentar melhorar o nosso planejamento para que a gente diminua o impacto da produtividade. Que a agricultura não dá para errar, né? Não dá para errar. Então, assim, eu tenho um investimento muito alto. Se as suas áreas são irrigadas, você maximiza o seu investimento. Sim. Simples assim. Então, na sua área de sequeira, você fala, puxa, acho que esse ano vai ser um ano de laninha. E no sul de Minas, a laninha, posso estar falando besteira, a laninha não é muito boa de chuva, né? Então, eu não vou colocar tanto NPK como eu colocaria o ano passado, né? Por causa do risco da chuva. Porque eu vou jogar adubo e não vou maximizar a produtividade. Com a irrigação, você tira isso, né? Então, essas tecnologias vêm ajudando o produtor a tomar melhores decisões e fazendo planejamentos melhores, investindo melhor o seu dinheiro e nos seus equipamentos também. Legal. E eu vi também o lançamento do Corner, né? Que amplifica aí a área de cobertura, né? Como que é isso e como que ela é inteligente? O Corner, a gente está olhando para ele aqui, né? Assim, normalmente, se você olhar pela feira, você vai ver olhar os pivôs. Os pivôs são um braço comprido. E aqui a gente trouxe o Corner e fizemos ele fazer uma curva de 90 graus e ele fecha 100%. O Corner, a tecnologia, não é uma tecnologia nova. Não é uma tecnologia nova. As empresas já têm essa tecnologia fora do Brasil. Só que a gente nunca conseguiu trazer uma tecnologia que funcionasse para a necessidade brasileira, né? Então, o Corner da Lindsay, ele vem trazendo esse efeito de impacto, tipo,
além de você produzir mais na área irrigada, você vai produzir um pouco a mais, né? E a Sim. gente está falando de uma área potencial até de 25% de área É adicional. muita coisa. É muita coisa, é muita O coisa. que isso representa em impacto, por exemplo? Hein? Impacto de produtividade Você aumenta a tua área em 25% a mais, irrigada. irrigada. No mesmo equipamento, na mesmo tipo de operação, você não tem uma operação diferenciada, né? A gente brinca, né? Entre alguns pivôs muito próximo do outro, a gente tem as calcinhas, né? É um termo machista, mas Esse é usado. muito usado. E as calcinhas, elas têm uma área importante, né? Você tem 2 pivôs de 150 hectares, você tem ali quase 30% dessa área que você não consegue irrigar pela configuração de um pivô central. Ela vai formar aquela calcinha, né? E o corner não. O corner, na hora que você aplica essa tecnologia, o corner consegue cobrir bem essa área que ela tá perdendo. Então você agrega aquela área. Então você, numa área de feijão, por exemplo, isso faz uma diferença danada, porque aquela é uma área onde você não plantaria. Sim. Se você não tivesse o corner, ou se você não tivesse uma tecnologia ali, porque é uma área de sequeiro, você planta feijão no inverno não chove, você depende 100% da irrigação. Lembrando, feijão depende 100%. O feijão que está na nossa casa hoje, ele é 100% produzido irrigado. Então, você tem um impacto gigantesco dentro da operação da fazenda e aumentando a produtividade. E quando que a gente recupera esse investimento? Como é que é o custo-benefício que vocês avaliam? Hoje por uma área de irrigação, eu vou falar do pivô central, onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, tá? Quando o produtor não tem irrigado, ele planta uma soja e ele planta um milho no risco, certo? Perfeito. Porque ou ele planta uma soja, se a janela de plantio for boa, ele vai plantar ali no comecinho de setembro, se você tiver umidade, se tiver qualidade, condição para plantio, que é de umidade, de tudo mais, você vai plantar dia 15 de setembro e vai torcer para que aquela chuva seja regular. E ali, eu estou falando de uma realidade de Mato Grosso, tá? Ali para janeiro você colhe aquela soja. No mesmo momento, na mesma operação, você vai plantar o milho. Certo? Perfeito. Só colheu o milho e acabou. O irrigado. Ele com certeza vai plantar dia 15 de setembro. Agora diminuiu o vazio no Mato Grosso, foi para 7 de setembro. Com certeza ele vai plantar dia 7 de setembro. Porque ele vai irrigar, ele vai preparar, ele vai construir a sua condição ideal de plantio. Aí ele vai colher a soja. Ele vai plantar o milho na melhor condição possível. Teve um veranico de 15 dias, não tem problema. Ele vai irrigar naqueles 15 dias. Talvez ele vai usar menos o pivô na soja. Graças a Deus, porque talvez seja uma estação boa. Mas ele vai entrar com o milho na melhor janela possível do milho. E a gente não fala mais safrinha no Brasil. Não sei se você já reparou isso. Poucas pessoas não estão falando mais safrinha. Está correto. Porque a gente tem primeira safra, segunda safra. E com irrigado, a terceira safra. Então você vende milho, soja e feijão. E essas três com essa configuração, rotação, você tem um payback de 2 anos. Recupera muito rápido. Muito rápido. Eu fiquei impressionada esse ano, porque eu tive a oportunidade de fazer um especial no Cerrado e eu tive vendo área irrigada e área não irrigada. A irrigada, cara, a soja estava muito avançada. Muito avançada. E o não irrigado não tinha desenvolvido, cheio de falha. Então, realmente impressionante. É impactante. É impactante. Mas voltando um pouco para a sua trajetória, né? Alcançar um cargo de liderança. Quais são os requisitos que a gente precisa ter enquanto empreendedor aí nesse mundo? Acho que você falou a palavra certa. A gente tem que ser empreendedor, independentemente de onde você está. Ou se você está empreendendo com o seu próprio dinheiro, ou se você está empreendendo com dinheiro de uma companhia que você trabalha, de uma empresa que você trabalha. Mas o espírito empreendedor, tomador de risco, de tomada de decisão, de planejamento, acho que são coisas imprescindíveis dentro de uma carreira de sucesso, né? Logicamente, a trajetória ela passa por altos e baixos, e a gente sempre cresce na crise, a gente nunca cresce na bonança, né? Ninguém cresce. Marinheiro bom se faz na tormenta, não se faz em mares calmos, né? Então, a gente precisa enfrentar, a gente precisa buscar a zona de desconforto, né? A gente precisa desafiar o status quo, a gente precisa ouvir, né? Eu fui um cara que aprendi a ouvir muito durante a minha carreira toda. Levei muito feedback porque eu não escutava, eu não sabia escutar, né?
Então, assim, eu precisava aprender isso. E aprendi forjado, né? Porque feedbacks pesados. As pessoas viam o potencial, mas aquele não escuta. Mas ele não escuta. Ele não escuta, ele vai fazer o que ele acha e ponto final. Então, a gente tem que se adaptar também, a gente tem que aprender, a gente tem que evoluir, maturidade dentro do processo. Mas, assim, é muito legal, né? Poder olhar para trás e olhar o que você já fez, qual é o legado. Tem muito suor, tem muito sangue, tem muita lágrima, né? Tem muita família junto, tem muita gente suportando você para que você possa chegar naquele lugar. Então, é um conjunto de coisas, mas, assim, você precisa buscar a sua zona de desconforto. Não adianta você querer ficar na zona de conforto, porque você não vai para lugar nenhum. O agro do futuro. O agro do futuro digital. Digital. Digital, informação, muita informação. E aí talvez traga um outro desafio. O que eu faço com esse monte de dado que eu tenho na mão? O que eu faço com isso? E é o nosso papel ajudar o produtor a olhar tudo aquilo, aquela sopa de letrinha, aquele negócio, e falar, a decisão, tome a decisão por aqui, porque ela é melhor e tudo mais. Inteligência artificial vai ajudar demais o produtor, vai ajudar demais a agricultura. Né? A gente tem um monte de informação. A gente acabou de sair de uma reunião de uma empresa que coleta dados da agricultura há 25 anos. O que ela vai fazer com isso? Hoje, com a inteligência artificial, ela vai fazer um negócio gigantesco, né? Ela vai poder falar para você que no Mato Grosso funciona assim, assim, assado. E entregar essa informação na mão do produtor para você tomar uma decisão melhor. E o perfil do produtor vem mudando, né? Vem mudando. Já mudou, né? Já mudou. O produtor hoje não é produtor, é um empresário rural, né? Ele não dá mais para brincar, né? Não dá para, eu sou de São Paulo, tenho uma fazendinha em algum lugar e eu vou brincar de fazendeiro. Não existe isso. Hoje você vai desde o sul até o Mato Grosso, você olha o nível de profissionalismo das fazendas hoje, é muito legal. Aí você vê gerente contábil, você vê gerente financeiro, gerente de planejamento, você vê a família, faz cada um dos papéis dentro de uma empresa. A sucessão ou gestão compartilhada, que está acontecendo agora nesse momento. Então, o Cerrado, principalmente, que foi ali 1970, 1980, essa molecada começou a nascer lá atrás e está hoje com 30 e poucos anos, ela está começando a assumir, né? Só que ela vem com um mindset completamente diferente dos pais, né? Eles têm acesso à tecnologia, eles querem maximizar performance, eles precisam gerenciar custo. Então, a agricultura ela é fantástica, cara. Você pergunta para mim de agricultura, eu sou entusiasta desse negócio. E quando a gente vê essa moçada nova, essa geração chegando, saíram, né? Os pais não tiveram oportunidade de estudar, sempre foram agricultores. Os pais mandaram estudar, foram fazer agronomia, foram fazer economia, foram fazer coisa, agora estão voltando. Agora está tudo voltando. E tudo voltando com uma cabeça... É muito mais difícil, difícil negociar com essa turma. É muito mais difícil. Os caras sabem fazer conta, os caras fazem retorno de investimento, isso, aquilo. O pai fala, não, eu preciso comprar por causa disso. Hoje ele não toma uma decisão, vou comprar um trator novo por comprar. Ele faz conta. E lá na fazenda nós somos 3 mulheres. Olha. E fizemos exatamente essa trajetória. Cada uma foi estudar, cada uma com uma formação, voltamos. Hoje estamos todas trabalhando na fazenda, cada qual com a sua função. Eu fico muito na parte de comercialização de café, estratégia de qualidade. A minha irmã é veterinária, fica no leite, que é o desafio. A outra parte de certificação, sustentabilidade, gestão, ou seja, e a gente quer ver o resultado mesmo. Hein? Coisa que talvez seus pais nunca tiveram oportunidade de fazer. Então, essa agricultura ela está indo para um patamar, de um nível profissional, que nós, indústria, ou que nós somos fornecedores desse mercado, que a gente participa desse mercado, se a gente não se preparar, a gente vai ficar para trás. Agora, para a gente fechar, então, é muito legal ver a participação da mulher também, né? Isso cresceu. Sem dúvida nenhuma. Acho que a agricultura precisa disso, né? A gente vê filhas voltando, sobrinhas, e vários clientes nossos, as mulheres estão no campo, né? A gente vê ações como a sua, ações de mulheres que estão à frente do agronegócio, tirando essa questão machista, do fazendeiro, não, fazendeira, né? Então, é muito legal ver isso, porque traz um adicional que a gente não tinha, né? Então, vocês são muito mais organizadas, muito mais profissionais. Tem um detalhista, olha para várias coisas ao mesmo tempo, que a gente não tem capacidade nenhuma de olhar para isso. Vocês olham, por isso que eu estou te falando. Para nós que somos fornecedores, somos parceiros, a gente precisa se preparar para isso. Legal. Porque a gente vai sentar para negociar com uma mulher
e ela vai olhar para esse detalhe, esse detalhe, esse detalhe, que talvez o homem não olha. E já vai te fazer uma pergunta para você, você não vai saber responder, né? Então a gente precisa se preparar para isso. E tá unido, né? Tá tudo unido. Para o agro e pelo agro. Pelo agro. Muito bom. Muito bom, muito obrigada por esse bate-papo, conhecer um pouco mais da sua trajetória, de estar junto com uma empresa que é parceira do produtor, que está buscando tecnologia, inovação e fazer a diferença, que é o resultado em produtividade e no bolso, né? Porque tudo Sem isso dúvida faz a nenhuma. diferença. Sem dúvida não. Obrigado, Luísa, obrigado pela oportunidade, obrigado, Alice, por me dar essa oportunidade de poder trabalhar nesse mercado que é fantástico, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, gente. Tchau, tchau.